Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto. Estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 5, Herdeiros de Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 20, o Filho, herdeiro de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer nos introduzir nessa realidade, da gente viver totalmente voltado para o Filho, né? O Filho, ele realmente quer nos levar adiante, né, através do corpo de Cristo. Então não é a nossa vida, não é a nossa vontade, né? É a vontade de Deus. Ele tem o plano, Ele tem a maneira de executar. Ó Senhor Jesus, né? E mostrou para nós que Ele veio com uma obra perfeita, capaz não só de cobrir os pecados, mas de realmente remover de uma vez por todas, aniquilar o poder do pecado na nossa vida. Para isso a gente precisa realmente ter realidade de Cristo, né? E essa realidade está no nosso espírito, é algo interior. Para isso a gente precisa exercitar o espírito. Por exercício do nosso espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, sua palavra atual. Sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 5, versículos 19 e 30. Ó Senhor Jesus. Então lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ó Senhor Jesus. Capítulo 7, do versículo 16 ao 18. Ó Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 7, versículo 27. Ó Senhor Jesus. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículos 12, 14 e do 26 ao 28. Ó Senhor Jesus. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ó Senhor Jesus. Capítulo 10, versículo 2 e 10 e 11. Ó Senhor Jesus. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados.
Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ó Senhor Jesus. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a perfeita e eterna obra de redenção. Ó Senhor Jesus. Na parte final de Hebreus capítulo 1, versículo 3, lemos: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso quer dizer que o Filho se humilhou, se esvaziou, deixou sua glória do céu para se tornar um homem e fazer a vontade do Pai. Ele obedeceu a Deus Pai e morreu na cruz para nos conceder o perdão de nossos pecados e nos resgatar para Deus. Por isso, Deus o ressuscitou e assim Jesus se tornou o autor de nossa salvação. Ó Senhor Jesus. Apesar de ter feito isso no tempo, tudo o que fez em carne, Jesus ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. Isso quer dizer que toda a sua obra e realizações foram inseridas na eternidade e valerão para todo o sempre. Em Apocalipse, lemos que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. No tempo, ele foi morto há 2000 anos. Mas como tudo isso foi oferecido pelo Espírito Eterno, está disponível tanto na eternidade passada quanto na eternidade futura. Podemos entender agora as passagens do livro de Hebreus que afirmam que o Senhor realizou a redenção de uma vez por todas. Baseado nesse fato, ao olhar para o sangue de animais derramados durante o Antigo Testamento, Deus se lembrava da obra de redenção de Cristo, que já estava disponível na eternidade passada, porque havia sido oferecida por Jesus pelo Espírito Eterno. Por isso é que os pecados naquela época podiam ser cobertos, mas ainda não eram retirados. Ó Senhor Jesus. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam vez após vez o mesmo sacrifício de animais, mas o pecado não era removido, apenas coberto. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quando Jesus morreu e derramou seu sangue, ele removeu de uma vez por todas os nossos pecados. João Batista, assim que viu Jesus pela primeira vez, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui não lemos que cobre o pecado do mundo. Não, ele é o Cordeiro de Deus que tira de uma vez por todas os nossos pecados. Querido leitor, você carrega alguma culpa pelo que fez no passado? Ainda sofre por erros e falhas cometidas? Creia, uma vez que se arrependeu e aplicou o sangue do Senhor em sua vida, Deus já não se lembra mais do que você fez, pois toda a mancha de seu passado já foi retirada de uma vez por todas por nosso amado Senhor Jesus. Isso é simplesmente maravilhoso e libertador. Espero que você se sinta, daqui para frente, mais aliviado e leve. Não carregue suas falhas nas costas. Jesus já o aliviou desse peso. Não duvide, apenas creia. Ó Senhor Jesus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Glória a Deus! Tudo o que Jesus fez é perfeito, não tem falha, e estamos sendo santificados por sua obra. Por isso, assim que concluiu sua obra, ele pôde assentar-se à destra de Deus, à direita da majestade, nas alturas. Ó Senhor Jesus! A obra do Filho de Deus foi perfeita, porque ele estava integralmente vinculado e sob
o comando do Pai. Ele nunca fazia algo que não tivesse origem no Pai. Mas ele, Jesus, lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Pai é a origem, é o comando. Se o Pai parar, o Filho para. Se o Pai trabalha, o Filho trabalha. Essa é a relação entre o Pai e o Filho. O Filho não faz nada sozinho. Ele não fala nada por si mesmo, não tem sua própria doutrina, não tem seu próprio ensinamento, nem mesmo seu próprio julgamento, além de não procurar sua própria glória. É por esse caminho que devemos andar. Precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele vivia aqui na terra. Sejamos simples e em tudo obedeçamos a nosso Pai. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui tem a pergunta, né? Qual a diferença entre o sacrifício feito pelos sacerdotes do Antigo Testamento e o sacrifício feito por Jesus? O do Antigo Testamento ele cobria o pecado. Não era a morte do pecador, não era um sacrifício perfeito. Era apenas a sombra, né, daquilo que Cristo iria realizar. Ó Senhor Jesus. E, na verdade, a gente já viu, né, pela palavra profética que já havia sido inserido na eternidade, né, mas não era ainda a realidade de Cristo. Por isso só cobria o pecado. Já aquilo que Jesus fez, o sacrifício dele, ele não cobriu o pecado, mas ele tirava. Ele tira, ele aniquila o pecado para sempre. Ó Senhor Jesus. Porque ele ofereceu pelo sacrifício de si mesmo. Não foi pelo sacrifício de animais. Não era algo que ele estava identificando, né, colocando a mão, identificando. Era ele mesmo se entregando à morte por algo que ele não tinha cometido. Mas nós sim. Ó Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa aprender com o Senhor, né? Não fazer nada sozinhos. O Senhor é a origem e o comando. A gente precisa fazer o quê? Ser simples e obedecer. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor, ele, aqui na terra, mostrou para nós o caminho para nós como homens. Como homens que a gente precisa fazer, obedecer o Senhor. Ele foi o primeiro homem, né, a ter o Espírito Santo. Depois ele passou isso para nós. Quando a gente crê, a gente recebe o Espírito também. Ó Senhor Jesus. Então a gente pode ter contato com o Pai. O Espírito, né, é a nossa garantia. Senhor Jesus. É o nosso selo. Pertencemos a Deus. Ó Senhor Jesus. Mas ele também é o nosso penhor. É uma amostra. E como os irmãos colocaram, um dia nós vamos ter a realidade, né, de Deus completo, mas hoje a gente tem só uma amostra no nosso espírito, e através dessa amostra, através desse espírito, nós podemos ter contato com Deus, e assim a gente obedecer. Foi isso que Jesus fez no seu viver humano, obedeceu completamente a Deus, não buscou sua própria glória, sua própria vontade, não fazia nada sozinho, fazia aquilo que Deus desejava. Ó Senhor Jesus, hoje da mesma forma, a nossa vontade, ela é imperfeita, é incompleta, a gente não enxerga de maneira completa tudo o que está acontecendo, ó Senhor Jesus. Mas o Senhor sim. Por isso que mostrou que às vezes a gente quer julgar as coisas por nós mesmos, mas a gente usa um senso de julgamento que ao invés de ser algo de Deus, não é algo que acaba nos afastando, porque é o nosso senso de julgamento. É aquilo que é baseado na minha experiência, naquilo que eu fiz, não é o que eu fui diante do Senhor para ter comunhão. Então a gente precisa realmente, mas eu já aprendi na palavra isso, isso, isso. Ó Senhor Jesus. A gente tem a palavra de Deus, que é a base para todas as coisas, mas como eu tenho compartilhado sempre, né? A palavra de Deus nos dá uma base para nos mostrar o caráter de Deus. Quem é Deus? Ó Senhor Jesus. E baseado nisso, a gente precisa fazer o seguinte. O que a gente tem que fazer sempre? Ir diante do Senhor. A palavra é para nos mostrar a pessoa de Deus, para nos mostrar o caminho até Deus, e eu preciso continuar fazendo esse caminho. A Bíblia, ela não é um livro de regras. A Bíblia é uma bússola e ela aponta o caminho nosso para o Senhor. Então a gente precisa realmente aprender a tocar na palavra para ser guiado. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou aqui, né, os pecados, o sacrifício do Antigo Testamento não era suficiente. Ele cobria, porque Deus olhava e tinha a referência de Cristo. Então ele permitiu que o homem, na sua misericórdia, ele permitiu que o homem substituísse, né, a si mesmo pelo sangue do animal, porque Cristo já havia se oferecido. Então aquele sangue ali representava o sangue de Cristo. Ó Senhor Jesus, mas ainda não era o sangue de Cristo, porque as pessoas não tinham recebido ainda o Espírito, não estavam vivendo ainda plenamente diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente vê, né, alguns que realmente conseguiram obedecer a Deus, conseguiram cumprir todas as coisas. Ó Senhor Jesus, mas a grande maioria não.
Então por isso que está mostrando para nós aqui, né? A gente precisa crer na eficácia eterna daquilo que Cristo realizou. Realizou como um homem, ter um viver perfeito, obedecendo a Deus Pai. Ó Senhor Jesus, e como seu exemplo, isso deixa esse exemplo para nós. Aquilo que Cristo fez é perfeito, não tem falha, e é isso que nos santifica. É a sua obra. E como mostra aqui, né, aqui no Alimento Diário, né, que o Senhor ele já concluiu a sua obra. Por isso que, né, Deus o aprovou, ele pôde se assentar à destra de Deus, à direita da majestade nas alturas. Ele concluiu a sua obra. Né? A gente já viu isso, né, no aspecto da redenção de Cristo. Tudo já está pronto. Né? Deus já nos perdoou, já nos fez filhos dele e nos deu a salvação e pronto. Mas na questão nossa de transformação, aí já é uma obra de Cristo não na terra, mas uma obra celestial. Por isso que o Senhor tem insistido conosco, né? A gente precisa sair da esfera terrena e começar a tocar na esfera celestial. Senhor Jesus, naquilo que traz para nós a realidade de Deus. Cristo vivia aqui na terra, mas totalmente voltado para a realidade de Deus. Por isso que Deus o ressuscitou. Não foi ressuscitado para continuar vivendo as coisas da terra, mas ele foi ressuscitado para viver as coisas celestiais. Por isso que foi assentado à destra de Deus, à direita da majestade nas alturas. Né? Uma ressurreição totalmente diferente, para trazer para nós uma vida de ressurreição. Uma vida baseada no viver novo, na palavra de Deus, na vontade de Deus, no cumprimento da vontade de Deus. Deus ele tem o seu plano. Nesse plano ele quer nos inserir nele mesmo. E ao exemplo de Jesus a gente também precisa fazer, né? Não fazer nada sozinho, não buscar fazer as coisas com autonomia, mas perceber que nós somos um enviado de Deus. Deus nos envia para fazer a sua vontade. Então a gente também precisa aprender a ser enviados e também aprender a reconhecer quem é enviado pelo Senhor. Mas Senhor Jesus, é Deus quem confirma o seu enviado. Não é o enviado que confirma a si mesmo, não é o seu sentimento, não é aquilo que você quer ouvir. Infelizmente hoje, muitos filhos de Deus, né, têm procurado satisfazer a coceira no ouvido. Né? A Bíblia fala que por querer, né, realmente, eu vou ouvir só o que eu quero ouvir, vou procurar isso aqui que vai me satisfazer. Né? Aí acaba obedecendo a ensino de demônios. Ó Senhor Jesus, acaba tomando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, como se fosse a palavra de Deus. Acabam sendo guiados pelo pecado. E a Bíblia fala que alguns vivem como se fossem devedores do pecado. Não, eu tenho que cumprir isso aqui porque você tem que fazer isso aqui, senão, né, não vou conseguir prosseguir e tal. Não, você não deve nada para o pecado. A gente precisa viver na realidade de Cristo. Não devo nada para ninguém. A gente não é obrigado a fazer nada. Né, Senhor Jesus. Nem a vontade de Deus ele nos obriga. Mas a gente precisa fazer o quê? Buscar diante do Senhor, né, que o caminho de Deus é o melhor. Né? O inimigo quer colocar em dúvida a palavra. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente dar crédito a Deus, dar crédito à palavra. A gente perceber, né, que a gente não pode ter o nosso julgamento próprio, a nossa própria linha para definir as coisas. Mas a gente tem que perceber que o julgamento é de Deus. Né, para a gente tocar na palavra. Porque se você tem o seu próprio julgamento, você não precisa da palavra. Se o homem fosse capaz de salvar a si mesmo, não precisava Cristo ter vindo. Sofreu toda essa situação, ó Senhor Jesus. Mas ele mostrou para nós como deve ser a vida de nós, né, de seres humanos, né, obedecendo a Deus, sempre de maneira simples, obediente, fazendo tudo no Pai, ouvindo o Pai, recebendo do Pai, aguardando o Pai. Se o Pai faz, você faz. Se ele para, você para. Se ele fala, você fala. Se ele não fala, você não fala. Mas, Senhor Jesus, a gente gosta muito de dar opinião, né? A gente gosta muito de julgar as coisas sozinho. Ó Senhor Jesus, a gente acaba tendo um julgamento próprio, e quando você começa a fazer as coisas pelo seu próprio julgamento, pela sua própria vontade, você perde a simplicidade. Você começa a se achar alguma coisa, o orgulho começa a brotar. Ó Senhor Jesus, nós precisamos perceber que Jesus veio à Terra não só para fazer coisas, não veio só para realizar coisas, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. A gente às vezes olha, quer fazer coisas parecidas, vou imitar e tal. Eu já compartilhei várias vezes aqui. Né? Você pode olhar um irmão fazendo uma coisa e você fazer a mesma coisa do mesmo jeito, e ele fez a vontade de Deus e você não. Ó Senhor Jesus, não é uma questão de copiar. Né? A Bíblia fala para a gente ser imitadores de Cristo, mas não é nas coisas feitas, mas na obediência ao Pai, na simplicidade, na busca para realmente cumprir a vontade de Deus. Ele veio, né, ao nosso resgate,
Senhor Jesus, por isso que Deus o aprovou. Ele não veio fazer qualquer coisa. Senhor Jesus, ele não veio só para cobrir o pecado, né? Para mostrar amor pelo homem e tal, não, ele veio para tirar, para remover, como sacrifício perfeito. Por isso que a Bíblia afirma que a redenção que ele realizou é de uma vez por todas. Por isso a gente precisa realmente crer, né? Olha, não se perde a salvação, porque não é baseado naquilo que eu consigo sustentar, mas naquilo que Cristo fez. Ah, mas aí tem o peso do pecado, isso e aquilo. Se Cristo veio e removeu os pecados de uma vez por todas, por que eu ainda peco? Ó Senhor Jesus, porque o pecado ainda habita em mim. Deus vem e me limpa, mas eu às vezes não obedeço o Senhor. Não vou diante do Senhor, tenho o meu próprio julgamento, eu me afasto de Deus. Aí eu cometo mais um pecado. Eu preciso fazer o quê? Agora eu preciso me limpar de novo. Mas baseado não em que eu me sujei, mas baseado em que aquilo que Cristo realizou remove tudo. Ó Senhor Jesus, mas eu preciso fazer o quê? Reconhecer, ser simples, ser humilde e ir diante dele. Por isso, no dia de hoje, estou falando para nós, para a gente não ficar ali carregando o peso do pecado. O inimigo ele sempre vai nos tentar, né? O inimigo sempre vai mentir, né? Você vai lá diante de Deus, se arrepende, pede perdão, mas ele vai chegar para você e falar que não, esse pecado aqui permanece. Ó Senhor Jesus, e aí a gente precisa fazer o quê? Ter clareza, ter certeza da eficácia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente não pode ter esse problema, né, de ficar achando que não resolveu. Ó Senhor Jesus, por exemplo, você vai lá e paga uma conta, né, digamos que você pagou com atraso, daqui a pouco chega a próxima conta, aí está escrito lá para você, olha, conta em atraso, mas embaixo está escrito ali, caso já tenha sido realizado, favor desconsiderar esse aviso. Ó Senhor Jesus, então ele quando emitiu para você a nova conta, ele não sabia se a anterior tinha sido paga, não tinha sido registrada, então ele botou lá, compra em atraso. Mas por ele saber que pode ter sido emitido e você já ter pago e não ter sido registrado naquele momento, então ele coloca embaixo, favor desconsiderar caso já tenha sido pago. Então é isso que precisa realmente ir diante do Senhor. Eu tenho certeza que eu paguei. Caso depois, né, a empresa venha cobrar novamente, você tem o quê? Você tem um comprovante. Você tem lá a conta paga, tem lá, né, se foi lá no caixa eletrônico, você vai ter o papelzinho ali, grampeado e tal. É bom até tirar uma xerox, né, porque aquilo lá paga. Ó Senhor Jesus. Ou se foi lá direto na boca do caixa, né, ele cortou e botou lá a tarjeta ali, eletrônica ali com o número na parte de trás, né, mostrando para você que foi pago. Aquela conta foi paga. Então isso que precisa ter clareza. Senão o inimigo vai ficar falando para você, você não pagou a conta. Aí você fala, não, já paguei. Ó Senhor, mas às vezes a gente parece que a gente tem falta de memória espiritual. A gente precisa realmente aprender a exercitar o espírito. Cristo não só cobriu, ele tirou, ele aniquilou. Ó Senhor Jesus. E agora ele está disponível. Tudo aquilo que ele fez, ele colocou de maneira disponível para nós na eternidade. Ó Senhor Jesus. Então, né, pelos pecados que nós cometemos no passado, que nós podemos cometer hoje, é que você pode cometer amanhã. Ele já pagou o preço. Mas eu preciso fazer o quê? Ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Para que Ele remova. Eu preciso reconhecer minha falha, né, o meu erro, né, a minha culpa. Senhor Jesus. E aí, a conta foi paga, acabou, está zerado. Ó Senhor Jesus. Não preciso ficar agora juntando dinheiro para pagar a conta novamente. Senhor Jesus. A gente precisa realmente aprender diante do Senhor. O inimigo, ele quer tirar a referência da palavra de Deus. Ele quer fazer a gente viver por coisas que não tem nada a ver com a palavra, mas às vezes é parecido com a palavra. Ó Senhor Jesus. Um tempo atrás eu assisti um documentário, né? E desde o início do documentário ele estava falando algumas histórias a respeito de Jesus, da Bíblia e tal. E desde o início já colocou ali, olha, isso aqui é apenas documental. Procuramos reunir fatos, todos aqueles fatos que a gente pode provar. Tem muitas coisas que a Bíblia diz que não dá para você provar, mas a gente procurou fatos documentais, arqueológicos e tal, para fazer esse documentário. Ó Senhor Jesus. Aí começaram a falar certas coisas de Jesus, né, da doutrina e tal. E aí, nesse documentário, ele acaba colocando Jesus como um discípulo de João Batista, e não o contrário, né? Mostrando que Jesus saiu da doutrina de João Batista porque não concordava com alguma coisa, e aí começou a disputar os discípulos e tal.
E aí os discípulos de Jesus ficaram tão impressionados com aquilo que ele falou que começaram a escrever, né? E o que forma hoje a Bíblia são coisas dos discípulos que gostaram tanto que começaram a exagerar, a dar para Jesus um status de Deus que ele não tinha. Ó Senhor Jesus. E nisso, infelizmente eu vejo alguns canais cristãos que começam a tomar isso como uma base, como se isso fosse uma revelação divina. Olha, está escrito na Bíblia isso, e não é, né? Foi um documentário ali mostrando, procurando fatos ali, e aí mostrou. Eu assisti esse documentário para ver os lugares, né? Ver as datas, ver o que eles acharam de achados arqueológicos. Tem coisa que realmente não vai ser achada, porque é espiritual. Nós precisamos realmente tocar na palavra de maneira espiritual. E a própria Bíblia nos afirma que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer maldito Jesus, vai tirar a importância de Jesus da palavra de Deus. Mas por outro lado, ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então, tudo que eu preciso fazer é pelo Espírito. Por isso está mostrando para nós nesse dia de hoje. Jesus veio, cumpriu a vontade de Deus e todos compreenderam? Não. Mas nós compreendemos porque nós tocamos em algo. Nós precisamos ter experiências com o Senhor, experiência com a palavra, tocar na glória de Deus, naquilo que Ele deseja fazer, naquilo que Ele deseja exibir, senão a gente vai ficar com dúvidas. Né? Anos atrás, né, quando foi lançado um livro, depois virou um filme, né, mostrando que Jesus tinha tido uma esposa, e aí tinha tido um filho, né, uma filha, e teve uma descendência de Jesus e tal, eles ficavam procurando essa pessoa como a pessoa fosse o cálice sagrado de Jesus e tal. Aí gerou aquela maior polêmica, todo mundo ficou discutindo o livro, o filme e tal. E aí um dia eu lembro que eu vi um debate lá acirrado, as pessoas discutindo isso e aquilo. Uma pessoa levantou, pegou o livro, abriu lá na primeira página e leu: esta é uma obra de ficção. Esta é uma obra de ficção. Vocês estão discutindo, mas o próprio livro está mostrando. É uma obra de ficção. Vocês estão discutindo como se fosse fato. Como se pudesse ali colocar em dúvida aquilo que Jesus fez. A palavra mostra que ele se guardou, foi tentado em todas as coisas, não pecou. Ele não veio para ter um viver humano, para experimentar as coisas humanas. Ele veio para experimentar aquilo que seria útil para levar o homem a Deus. Experimentou as fraquezas humanas, mas sem pecado, sem falhar, sem deixar de fazer a vontade de Deus em nenhum momento, para gerar nós como filhos de Deus de maneira espiritual e não carnal. Ó Senhor, senão, se Jesus tivesse vindo e te dado um filho na carne, né, só aqueles que viessem da carne seriam uma descendência de Deus, mas não é isso que a Bíblia fala. Aí muitos ficaram discutindo, não é isso, é aquilo, mas a palavra fala isso, tal. Né? Aí finalmente uma pessoa sensata: olha, isso aqui é uma obra de ficção. Então a gente precisa ver da mesma forma. Senão todo tipo de informação que a gente receber, então é por aí. Não, a gente precisa ter base na palavra. A Bíblia explica a própria Bíblia. A gente vê canais aí que ficam colocando, não, a Bíblia não é bem assim, a Bíblia está fazendo isso aqui porque está querendo dizer aquilo lá. Mas qual é a base que ele está falando? É a opinião dele. O que a gente realmente precisa mostrar é o que está na palavra, acompanhar versículo por versículo. Um versículo você vê aqui fala uma coisa, depois você vai procurar em outro lugar, está falando a mesma coisa. Está mostrando um outro ponto de vista da mesma realidade. E além de tudo isso, eu preciso ouvir a palavra que sai da boca de Deus. É isso que Cristo mostrou para nós. Na terra, o Pai era a origem, o Pai era o comando de tudo aquilo que o Filho fazia. Ó Senhor Jesus, Ele estava ali como um homem, para ser o nosso sacrifício, para se entregar por nós, para fazer algo eterno, perpétuo, perfeito, e que realmente pudesse redimir o homem. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber isso. A gente peca, a gente erra, nós temos as consequências dos pecados, do erro, das situações, mas eu preciso perceber não as coisas exteriores, mas como que está a minha realidade interior diante do Senhor. É isso que Ele quer mostrar para nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira de uma vez por todas os nossos pecados. Agora precisa fazer o quê? Ir diante dele. Eu já falei várias vezes aqui no canal, que o Senhor costuma nos mostrar que só tem um pecado que Ele não perdoa. Aquele que você não pede perdão, aquele que você não se arrepende. Agora, se você pedir perdão pelos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não sou eu que estou falando.
É a palavra que está falando. Senhor Jesus, por isso que o Senhor tem mostrado para nós, né, o ensinamento atual, a palavra profética, para a gente aprender. Olha, eu sou guiado pelo Senhor. Eu preciso viver no Espírito. Eu preciso ter intimidade com Ele. Ouvir o Senhor falar, identificar aquilo que é e aquilo que não é. Ter, né, experiência, Senhor Jesus, com a palavra da justiça, a palavra que cumpre a vontade de Deus. Né, experimentar, né, ali a palavra, né, experimentar o falar de Deus, o viver diante de Deus, Senhor Jesus. Né, aprender com Ele, para que eu não tenha o meu julgamento próprio, mas que Cristo possa julgar todas as coisas, né? Que para Ele ser o árbitro do nosso coração. Ó Senhor Jesus, assim a gente vai sempre vivendo em novidade de vida, em novidade de espírito, renovando o espírito do nosso entendimento e dando total liberdade para que Deus faça a sua vontade em nós e através de nós. É isso que Ele deseja. Essa é a lição que Cristo deixou para nós. Vamos ser simples e obedientes, porque o Pai sabe, Ele tem um plano. A vontade é dele, nós somos dele, os filhos de Deus são dele, a igreja é dele, tudo é dele, para ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas, nós precisamos apenas obedecer. Ele já está com tudo pronto. A gente não sabe, então a gente precisa fazer o quê? Ser simples, obedecer, reconhecer que nós somos falhos, não sabemos de nada. Ele sabe de tudo e vamos deixar Ele fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.